É por amor. E foi por amor que Deus criou a humanidade e tudo o que existe. Deus, por amor, Ele desde o início quis se mostrar, quis se revelar para a sua criação. Ele não se limitou apenas em criar, Deus quis participar de forma efetiva do lado do homem e da mulher, aquele que criou a sua imagem e semelhança. Que bonito! Deus quer caminhar comigo. Deus não precisa de mim, mas Ele quer precisar de mim. A história da revelação de Deus é muito bonita, porque ela desde o início ela vai buscar os menos favorecidos. Israel, antes de ser um povo constituído, era na verdade uma parcela discriminada, negligenciada pela sociedade. Deus quis primeiro se revelar a este povo. Escolheu um dos povos mais miseráveis, para se dar a conhecer. Deus quis desde o início estar do lado daqueles que mais precisavam, dos pobres, daqueles que não tinham realmente vez numa sociedade desigual. Deus caminha com esse povo, Deus liberta esse povo da escravidão e da dependência de outros, cresce com ele e dá esperança e dá confiança para que esse povo possa, enfim, olhar o mundo de frente. Deus é feliz com esse povo. Desde quando eram indigentes, às margens de uma sociedade, até o momento que eles se encontram como uma grande nação, Deus se realiza com esse povo. Mas também foi traído por esse povo. Parte de Israel naquela época esqueceu da sua relação e de gratidão com Deus e partiu então para caminhar sozinho, com as próprias pernas, sem querer mais precisar de Deus junto. É como se a gente em determinado momento achasse que fôssemos autossuficientes, não precisamos de Deus. E a gente bem sabe que isso não acabou muito bem, né? Deus perdoou mesmo assim. Apagou o passado e escreveu um novo futuro com o povo de Israel. Com o tempo, já nessa nova Constituição, alguns do povo entenderam que Deus é propriedade nossa, Deus caminha conosco, então por isso, Deus é nosso. Como se fosse Deus agora colocado dentro de uma caixa e que ele só pertence a Israel. Ele só pertence ao meu time. Deus é nosso particular. Essa ideia de Deus para todo mundo, de salvação universal, tudo ainda não estava muito claro, né? Alguns dos profetas depois vão ajudar numa compreensão um pouco mais ampla, mas somente após os ensinamentos de Jesus, já na era apostólica, sobretudo com Paulo, é que a gente então vai entender que Deus não faz acepção de pessoas. Deus veio para todos. Deus se revelou em primeiro lugar para um povo, mas para que com isso ele seja reconhecido e conhecido entre todos os povos. Aqui está uma diferença. Era preciso anunciar a palavra de Deus primeiro a vós, mas como a rejeitais e vos considerais indignos da vida eterna, sabei que nós vamos dirigir aos pagãos, porque esta é a ordem que o Senhor nos deu. Eu te coloquei como luz para as nações, para que leves a salvação até os confins da terra. É o que o apóstolo Paulo vai dizer. Veja, para nós católicos, a revelação e a salvação de Deus se dá em plenitude na pessoa de Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas é totalmente mistério como essa revelação e como essa salvação acontece no mundo. Sabe o que isso significa para a gente? Que Jesus está na igreja, mas Ele não está somente dentro da igreja. Jesus não é uma caixa somente dos católicos que nós abrimos quando bem entendemos. Jesus está em tudo e em todos. Em outras religiões, talvez de forma escondida, e até nas pessoas que não têm religião. Complexo, né? A revelação de Deus e a salvação que se dá por meio de Cristo é mistério. Ambas acontecem também fora da esfera religiosa, porque as sementes do verbo estão espalhadas pelo mundo. Claro que é mais fácil caminhar em comunidade dentro da igreja,
porque temos pessoas que caminham junto conosco, partilhando da mesma fé. Deus é presente também nesse momento. Estar dentro da igreja é ter ânimo e esperança diante de tantas adversidades da vida. Claro, mas eu não posso dizer que isso é uma condição para que eu possa se encontrar com Deus. Eu estaria limitando a ação de Deus no mundo. Jesus é a resposta. Mas se o meu irmão de outra religião, ou mesmo um ateu, ainda não conhece Jesus Cristo, eu preciso me perguntar. Porque provavelmente eu tenha falhado em apresentar Jesus com a minha vida para essas pessoas. Justamente por isso, esses irmãos não podem pagar o preço por não terem conhecido a Jesus Cristo. Percebe que somos corresponsáveis pela ação de Deus no mundo? Amigos, Deus quis e quer se revelar a todos nós. Ele quer se mostrar presente e atuante na nossa vida. Mas também para isso, Ele precisa de pessoas corajosas que possam viver o Evangelho sem a necessidade de, com a boca, proclamá-la. Eu não preciso proclamar o Evangelho sempre com a minha boca, levando sempre a Bíblia debaixo do braço. É bom, façam isso. Mas eu preciso mostrar o Evangelho no exemplo de vida cotidiana, minha, da minha família, perante a minha igreja, perante o mundo. Vamos pedir a Deus, então, que nos ajude na acolhida daqueles que pensam Deus diferente, de nós e também daqueles que nem pensam em Deus. Aproveitemos, então, a vantagem de viver em comunidade para nos encorajar mutuamente a viver o Evangelho, apresentando com a nossa vida para o mundo, cada vez mais descrente, que Jesus é sim a resposta para o já e também para o ainda não. Deus nos abençoa e nos acompanha nessa missão. Paz e bem.